Olá pessoal, aqui é o C1IO e vamos para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 3. Quando o jogo lançou, eu publiquei um vídeo testando as possibilidades do caminho e mostrando como fazer uma ponte, entre aspas, funcional. É um truque que combina a ponte, a edição de terreno e um caminho. Mas como era o lançamento do jogo, eu estava fazendo tudo de forma bem rápida, apenas testando as possibilidades sem me preocupar com detalhes. Mas agora chegou a hora da gente explorar mais esse truque das pontes e dos caminhos elevados. Primeiro eu vou criar uma ponte para ser um excelente ponto de observação para os visitantes. Eu vou salvá-la na workshop e vou ensinar a vocês passo a passo como usar esse meu projeto e transformá-lo numa ponte funcional, pois eu vou construí-la no tamanho ideal já para facilitar esse processo. Depois nós vamos criar um recinto para o Patagotitã e vamos criar uma passarela alta de observação, pois caminhos elevados e saurópodes são a combinação perfeita. É a forma que as pessoas podem olhar o rosto desses animais tão gigantes, mas de perto poder olhar no olho do animal. Nós também vamos construir um alimentador para saurópodes para mantê-los perto da passarela. Agora vamos começar. Antes, deixa eu só dizer meu plano para vocês. Nós vamos ter um desafio, que é esconder o bolão de terra por onde as pessoas vão andar. Porque, caso vocês ainda não tenham entendido, nós vamos usar a ferramenta de terreno para criar uma estrutura mais ou menos assim, ó, tipo um retângulo gigante. E lá em cima tem caminho onde as pessoas vão andar. Então o desafio é esconder esse pedaço de terra. As ideias que eu tive para fazer pontes foram essas. Eu não vou fazer tudo hoje, eu tenho certeza, porque eu ainda estou me acostumando com esse sistema de construção modular. Eu sou muito devagar, mas eu acho que eu vou fazer uma nesse estilo de concreto. Eu pretendo no futuro fazer algo assim de metal, mas vamos começar por essa. A minha ideia de design para esconder o bolão de terra que vai ficar aqui embaixo é fazer uma ponte em arco com tabuleiro superior. Tabuleiro superior porque com essas estruturas aqui embaixo e robustas, a gente vai ter o efeito visual da estrutura segurando a ponte. Aí fica o desafio, são arcos, né? Então o bolo de terra vai ficar aparecendo aqui. Para esconder, eu vou utilizar plantas. Eu vou fazer a ponte atravessando uma área de floresta. Então, visualmente, vai ser uma ponte muito bem estruturada e algumas árvores embaixo. Esse é o meu plano para as pontes. Para fazer a passarela de observação dos titanossauros vai ser um pouco mais complicado. Bora ver se vocês vão conseguir entender esse meu design muito esquisito. Mais uma vez, imagine que isso aqui é o bolo de terra que a gente usa para fazer as pessoas andarem lá em cima, as pessoas andam aqui em cima. Imagine que a gente vai cortar isso e está olhando de costas. Então o bolo de terra fica aqui e as pessoas andam aqui. O design que eu projetei é fazer uma estrutura muito larga aqui, de madeira, e a gente vai criar umas paredes que são tortas, côncavas. Elas vêm em direção do bolo de terra e fazem esse formato aqui. Vou fazer isso para esconder o bolo de terra sem precisar usar florestas, como a gente vai fazer com as pontes. Eu já prevejo que na parte de baixo vai dar alguns problemas, alguns pedaços de terra aparecendo, mas a gente vai contornar isso facilmente colocando uma pedra, alguns arbustos, algo mais simples. E outra ideia que eu tive é aproveitar esse fluxo aqui e fazer uma estrutura, tipo uma coluna, seguindo esse fluxo e arrodeando dessa forma. Estrutura de madeira e o teto de vidro. Mas agora vamos colocar esse plano em prática e bora torcer para dar certo. Eu adorei que eles adicionaram a opção de colocar sujeira e imperfeições. Eu passei um tempão destruindo a minha ponte. Para fazer o piso, eu estou utilizando peças livres que não são de grade ou grid. Estou fazendo isso porque a gente vai poder redimensionar o tamanho da ponte. Porém, não recomendo que vocês façam isso, porque eu coloquei alguns detalhes
de textura que podem se perder caso vocês aumentem ou diminuam, e eu já estou fazendo ela em um tamanho perfeito para a gente fazer aquele truque para as pessoas utilizarem a ponte. E futuramente eu vou utilizar este mesmo truque para criar a entrada do Jurassic World, recriando aquele barco. Inclusive, eu vejo vários comentários de pessoas sugerindo construções e séries para fazer. É muito legal ver que vocês também estão bem empolgados com o jogo. Eu tenho várias ideias de projetos, só que é um processo lento. Eu pretendo fazer série recriando as atrações e os parques dos filmes, e vou começar com o Jurassic World. Então a gente vai ter episódios recriando a entrada, que foi esse que eu mencionei, recriando o Reino do Tiranossauro, o T-Rex Kingdom, e assim vai. Além disso, eu vou fazer séries criando parques, sem ser recriações, né? Parques que eu inventar. São várias ideias. Inclusive já estou trabalhando em várias coisas também. Porém, a frequência de vídeo não é tão alta porque, para ficar legal, demora um pouco. Nessa parte eu fiz questão de criar um sistema de drenagem para dar mais realismo, porque não seria nada legal ter uma ponte encharcada em casos de chuva. Finalmente terminei. Essa é a segunda versão da ponte, a versão nua, sem as árvores embaixo. Aqui ela é meramente decorativa, e se vocês quiserem baixar para decorar os seus parques, esse é o código na workshop. Para baixar a ponte, entre aspas, funcional, que é a versão 1, o código é este aqui. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer o truque para a ponte ficar funcional. Eu coloquei uma árvore pequena e afastada em cada lado para ajudar vocês a colocarem na altura perfeita. É só abaixar até que essa árvore esteja devidamente no chão. Antes da gente fazer o próximo passo com a edição de terreno, eu vou dar uma dica valiosa para vocês. Essa opção de linha de contorno, ativem ela. Quando ela está desativada, as linhas de contorno não aparecem, mas com as linhas de contorno ativadas, ajuda bastante na hora de construir. Nós vamos deixar a inclinação, declínio e intensidade no máximo, e o raio vamos deixar no 2. Agora vamos subir até a altura da nossa ponte. Agora vamos nivelar o terreno com o raio no mínimo e vamos deixar o chão bem abaixo da ponte, bem coladinho. Assim está perfeito. Agora que achamos a altura perfeita, vamos primeiro cobrir este lado e cobrir a parte inacabada da ponte. Agora vamos arrastar essa altura para a outra ponta utilizando o nivelador de terreno. E vamos fazer a mesma coisa aqui, cobrir a parte inacabada da ponte. Ainda com o nivelador de terreno no raio mínimo, nós vamos achar o centro da ponte e vamos arrastar um pouco. Até aqui tá bom. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora vamos pegar o caminho, colocar na largura pequena e vamos encontrar a pontinha do terreno que a gente fez e vamos tentar clicar bem no meio. É só arrastar para o outro lado e está feito. Agora vamos arrastar o caminho até a extremidade da ponte e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora nós podemos utilizar o caminho grande, apenas na parte de fora da ponte. O último passo é você desativar a opção de colisão. Agora as pessoas vão conseguir atravessar a sua ponte. Lembrando que, para as pessoas irem para o outro lado, é necessário haver construções e atrações para atraí-las. E se a altura da ponte não ficou perfeita, é muito fácil de consertar. É só ir em movimentação avançada, você vai abaixar um pouquinho e deixar no lugar perfeito. Desse jeito.
Aí você clica e se lembre de desativar a colisão novamente. Agora você tem uma ponte perfeita e o resultado é muito satisfatório. E se você for andar no modo primeira pessoa, se lembre de andar onde tem terreno. Se você for tentar ir para os lados da ponte, você vai ficar preso. A alegria dessa Karen me representa 100%. Imagina você estar em cima de uma ponte, vendo uma paisagem cheia de dinossauros. Agora eu vou mostrar como fazer a passarela de observação dos saurópodes. E como eu atingi o limite de peças, eu tive que separar essa estrutura em duas. A primeira funciona como a entrada e saída, e a segunda é a própria passarela. Então, uma construção complementa a outra. Por essa razão, a construção vai ser privada na minha conta da Workshop. Significa que só vocês que têm o código vão poder baixar. Eu não vou deixar pública porque uma pessoa que não assistiu o vídeo e por acaso encontrasse essa construção na Workshop ia ficar completamente perdida sem saber como usar. Só lembrando que eu coloquei esses projetos na Workshop sem ter decoração nenhuma para vocês decorarem do jeito que preferirem. Mas agora eu vou ensinar você como montar a passarela de observação, mas se prepare que é um pouquinho mais chato do que a ponte. Como você pode perceber, está faltando um pedaço da estrutura. E é justamente a passarela que vai encaixar aqui. Então vamos colocar a primeira peça que funciona como entrada e saída. Vamos subir um pouco o terreno e colocar. Agora vamos pegar a segunda peça, que é a passarela em si, e vamos tentar encaixar onde eu deixei marcado. Não vai ficar perfeito de primeira, então aqui vai ser necessário você entrar no modo de movimentação avançada, que no computador basta clicar R. Agora nós vamos poder ajustar melhor. Para ajustar a altura perfeita, você vai ter que deixar o piso da passarela um pouco abaixo do piso da entrada. Dessa forma fica perfeito. Para ajustar o encaixe dos lados, eu coloquei uma barra grossa de ferro com uma luminária em cima. Então nós vamos ter que encaixar, puxando um pouco para o lado e um pouco para trás também. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora vamos editar o terreno, mais uma vez deixar a inclinação, declínio e intensidade no máximo e o raio em 2. Vamos subir para tentar encontrar a altura perfeita. Eu estou conseguindo ver o que eu estou fazendo lá dentro porque ativei as linhas de contorno. Agora vamos nivelar o terreno para tentar deixar na altura perfeita. E vamos arrastar essa altura para o outro lado. Estou fazendo isso para preservar a altura, pois os dois lados têm que estar na mesma altura. Agora é só apagar isso aqui no meio. Vamos aproximar um pouco mais os terrenos elevados. Agora vamos conectar um caminho, lembrando que tem que ser um caminho pequeno. Vamos tentar encontrar o meio e conectar com o outro lado. Para fazer a entrada, vamos colocar o caminho bem aqui, deixando só esse pedacinho do lado de fora e conectar com o outro lado. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora vamos nivelar o terreno para ajustar alguns erros que ficam aqui fora.
Não tem problema se não ficar 100% perfeito, porque podemos cobrir com pedras e árvores. E para vocês entenderem, é aqui onde as pessoas andam. A gente usa a estrutura só para esconder esta coisa horrorosa. Inclusive, depois que vocês colocarem os caminhos pequenos, vocês podem substituir com os caminhos médios. Mas nunca coloquem de primeira o caminho médio, porque a estrutura de terreno vai ficar mais grossa e mais difícil de esconder. Finalmente, vamos decorar a estrutura e criar o habitat do Patagotitã. Lembrando mais uma vez que eu salvei essa estrutura na workshop sem ter decoração nenhuma, nem janela nem nada, para você fazer tudo do jeito que você preferir. Nessa parte eu me distraí com a iluminação do jogo, que é muito bem feita. Olha a luz do sol reluzindo nas cercas de metal do Jurassic Park. Para criar um alimentador funcional para o Patagotitã, vamos colocar algumas árvores, depois vamos excluir todas as outras e deixar apenas uma. É por isso que esse alimentador só dá certo no modo sandbox, porque na campanha e no desafio os animais não vão ficar confortáveis. Vamos colocar uma árvore do outro lado também. Eu criei muitas decorações para a passarela de observação, incluindo painéis. Eu na verdade queria telões, mas nesse jogo não tem. Então a única alternativa foi utilizar o LED para fazer painéis brilhantes com informações aleatórias sobre os dinossauros. A minha intenção era fazer um pacote com todas as decorações da passarela de observação. Mas eu substituí o arquivo sem querer e perdi tudo. A minha sorte é que pelo menos eu consegui gravar. Nessa parte eu percebi que algumas pessoas apareciam quando entravam ou saíam da atração. E em vez de editar o terreno e o caminho de novo, eu preferi apenas colocar decorações em cima. E aqui eu fiz uma decoração bem básica, mas ao mesmo tempo bem legal. Eu construí umas decorações para exibir alguns fósseis e fiz alguns bancos customizados também. Nessa parte eu decidi fazer um acesso para a área de manutenção e entrada no habitat. A gente sabe que para fazer áreas operacionais, geralmente a gente coloca algumas estruturas expostas com os itens de trabalho, mas a gente também pode fazer mais simples que isso, que é colocar uma porta para indicar que aqui tem uma área de manutenção. Agora vamos ver o resultado.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.